Olá, tudo bem? Meu nome é Nayane Caroline Mazurana Paulino e eu sou aluna da URGS. Eu faço curso de licenciatura em Ciências da Natureza para os anos finais do ensino fundamental pelo Polo de São Francisco de Paula, Rio Grande do Sul. E hoje eu venho apresentar o trabalho final sobre a disciplina de conceitos básicos de radiações. Vamos estudar? A luz, as cores e as radiações. Hoje você já deve ter se perguntado, né? De onde vêm as cores? Como é possível enxergarmos as cores? A luz, ela é uma radiação, e a luz branca é a mistura de todas essas cores. A gente pode ver quando o Sol, quando ocorre o fenômeno de arco-íris entre o Sol e existem as gotículas de água, da chuva, que elas decompõem as cores, né? A luz branca do Sol decompõe as cores as 7 cores do arco-íris. Ou também quando a gente faz um experimento decompondo a luz branca através de um prisma. Ao misturarmos as cores primárias, também formamos a cor branca. Embora a luz branca seja constituída por 7 cores, vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta, não é necessário combinar todas essas cores para obter novamente a luz branca. Basta misturar as chamadas cores primárias, que seriam o vermelho, o verde e o azul, para obter esse efeito. As cores primárias da luz misturadas em determinadas proporções originam novas cores, né? Que se designam por cores secundárias, que seria a magenta, o ciano e o amarelo. Na realidade, da mistura de duas ou mais radiações primárias da luz, resulta uma nova radiação de cor diferente das que lhe deu origem. Este processo chama-se síntese aditiva, pois a radiação obtida resulta a soma das ondas das radiações iniciais. Então, cada cor, ela possui uma frequência e um comprimento de onda diferenciados. A gente vai verificar mais adiante quando a gente for falar sobre o espectro eletromagnético. Aqui a gente pode ver, né, a mistura das cores primárias, que seriam o vermelho, o azul e o verde, formando, né, a cor branca. E também as cores secundárias. Aqui, então a gente tem que se desmistificar, gente. Quando a gente for pensar nas cores, a gente não pode pensar nas cores das tintas, como a gente faz as misturinhas e gera novas cores. A gente tem que pensar nas cores, nesse sentido agora, a gente tem que pensar as cores como radiações, né? Como luzes. As luzes de cor azul e verde misturadas em igual proporção originam a luz de cor azul ciano. As radiações vermelho e verde originam a radiação amarela. A radiação azul mais a radiação vermelha originam a radiação magenta. E a radiação azul mais a radiação vermelha mais a radiação verde originam a cor branca, conforme a gente conversou aqui sobre essa imagem. A gente pode verificar as misturas. Os objetos coloridos absorvem algumas radiações e refletem outras. A cor que vemos corresponde à cor da luz refletida por esse objeto. Aqui eu trago uma possibilidade da gente verificar isso, que é uma atividade pelo FET colorado. E quando o objeto ele é de cor vermelha, por exemplo, ele vai absorver as outras cores e vai emitir a cor vermelha. Quando o objeto é de cor verde, as radiações incididas pela luz branca sobre esse objeto, ele vai refletir todas as outras cores e vai emitir a cor dele mesmo. Se ele é verde, ele vai emitir cor verde e vai absorver as outras radiações. A gente pode fazer essa prática e a gente vai verificar direitinho como ocorre esse processo através do filtro de cor, né? Quando um objeto iluminado por radiação branca apresenta uma determinada cor, tal significa que reflete a radiação ou as outras radiações, que depois de misturadas dão origem a essa cor e absorvem todas as restantes. Ou seja, se uma cor ela é uma mistura de outras cores, de duas cores, por exemplo, ela vai refletir essas duas radiações e a mistura dessas radiações vai dar essa determinada cor. Em compensação, ela vai absorver todas as outras cores. Aqui eu trago alguns exemplos, né? A cor vermelha é uma cor primária. Um objeto que seja vermelho
quando iluminado por radiação branca, que é a mistura de todas as cores, refletirá a radiação vermelha e absorverá a radiação verde e azul, que são as outras duas cores primárias que originam outras cores. A luz amarela é obtida a partir da mistura das cores verde e vermelha. Um objeto que seja amarelo, quando ele é iluminado por radiação branca, ele refletirá as cores verde e vermelha, cuja mistura vai dar um amarelo, e absorverá a radiação azul. A luz magenta é obtida a partir da mistura das cores primárias vermelha e azul. Um objeto que seja cor magenta, né? Quando iluminado por radiação branca, ele refletirá as cores vermelha e azul, cuja mistura dá a magenta e absorverá a radiação verde. A luz ciano é obtida a partir da mistura das cores primárias azul e verde. Um objeto que seja ciano, quando ele é iluminado pela radiação branca, ele vai refletir as cores verde e azul, cuja mistura dá o ciano, e absorverá só a radiação vermelha. A luz, ela é uma radiação eletromagnética. O que são ondas eletromagnéticas, né? São aquelas capazes de se propagar no vácuo, que nem a luz, ela se propaga no vácuo, e formada pela combinação dos campos elétricos e magnéticos. Elas são classificadas de acordo com a sua frequência, oscilação e comprimentos de onda. Aqui eu trago o espectro eletromagnético, né? Existem inúmeras ondas. Hoje a gente está conversando apenas sobre a luz visível, que é um pedacinho, uma parte pequena do espectro eletromagnético. Aqui a gente pode observar que ele fala sobre ondas com maior comprimento de onda e menor frequência, como a de rádio, a de TV, o radar, né? Que seriam as ondas de rádio e a onda de rádio. As micro-ondas seriam a TV, o radar, e o infravermelho seria o controle, ali, simbolizado pelo controle remoto, por exemplo. Depois tem o espectro do visível, né? Que é apenas uma partezinha dessa imensidão de ondas que a gente está submetido no nosso dia a dia. Depois a gente tem a ultravioleta, a radiação ultravioleta emitida pelo Sol, os raios X, né? E raios gama, que são utilizados em radiografias, em elementos radioativos, né? A gente pode observar que são nesse esquema que os componentes das ondas eletromagnéticas seria a frequência e o comprimento de onda, né? E a gente pode perceber também que eles são diretamente, eles são inversamente proporcionais. Quanto maior o comprimento de onda, menor a frequência. E a gente pode perceber também que as ondas de maior frequência, quanto maior frequência aqui no esquema, são as ondas que podem sim afetar de algum modo a saúde. Mas hoje a gente vai se delimitar apenas ao espectro do visível. A decomposição de cores. Aqui eu trago uma tabela sobre os comprimentos de onda e as frequências. A gente pode perceber que as cores, determinadas cores, elas têm, cada cor ela tem o seu comprimento de onda e a sua frequência, né? E as misturas desses comprimentos de onda é que dão, e essas misturas de frequência também vão dar novas cores. Tá, mas então como é que a gente pode enxergar, né? Como é que ocorre, como é que o nosso organismo humano é adaptado a enxergar essas cores? Dentro dos nossos olhos, aqui tem um esqueminha, a gente pode ver que incide a luz, né? Estimula a retina, e tem células elas que são especializadas, que seriam os bastonetes e os cones. A luz chega no olho e é identificada pela célula receptora e decodificada, avisando ao cérebro que o olho está vendo. Nos olhos existem células chamadas de cones, associadas às cores vermelho, verde e azul. Os bastonetes são responsáveis à sensibilidade à luz. Essas células especializadas enviam mensagens ao cérebro para que este compreenda o que e a cor que está sendo vista. São processos bioquímicos que ocorrem dentro do cérebro e os olhos que fazem com que seja identificada determinada cor para um objeto, que está associada ao conhecimento físico sobre as cores, a frequência e o comprimento de onda do espectro do visível.
É possível a gente associar esse esquema dos olhos, com as cores vermelho, verde e azul, ao sistema RGB utilizados nas TVs de LED, que seria R seria de red, G de green, azul, e B de blue. Opa, green é verde e blue é azul. Aqui eu trago, então. Então, seria nesse aspecto, né? Que nossos olhos eles conseguem identificar a luz. Porque a luz, cada determinada cor, como a gente viu, ela tem uma frequência diferenciada e ela tem um comprimento de onda diferenciado, que estimulam de formas diferentes o sistema RGB que existe dentro dos nossos olhos. Aqui eu trago as referências que eu utilizei durante esta aula. E muito obrigada pela sua atenção.